Estadão Notícias. A indicação do deputado Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos em Washington ainda não encontra ambiente favorável no Senado Federal. E eu acho que nossa frágil democracia, nossa frágil república não merece isso. Levantamento do Estadão, após consultar os 81 senadores, mostrava, até o fechamento deste programa, 29 votos contrários e 15 favoráveis. Quase metade da casa ainda não se posicionou sobre o tema. Não por acaso. O assunto é polêmico e envolve diretamente o presidente da República e carrega tintas de favorecimento pessoal e não técnico. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou. Reconhecendo a resistência que há no Senado, Bolsonaro ainda não oficializou a indicação. Qual é o tamanho do preço que ele pode pagar por insistir nessa aprovação? Como a oposição pretende barrar o processo? Eu sou o Gustavo Lopes e este é o Estadão Notícias, que hoje capta o clima do Senado Federal sobre a indicação, ouvindo os senadores Randolfo Rodrigues e Jorge Cajuru. O embaixador, normalmente do Brasil até hoje, é coisa de velho gagá que gosta de champanhe, de vinho e de farra. Confira também a análise do editor de política do Estadão, Eduardo Catá, e da colunista Eliane Cantanhede. Estadão Notícias. A XP Investimentos foi eleita a melhor assessoria de investimentos pelos paulistanos na pesquisa Datafolha. A assessoria está na essência e no DNA da XP, e esse importante reconhecimento reflete o compromisso em fazer os brasileiros investirem melhor por meio de uma assessoria especializada e transparente, que busca sempre os melhores investimentos de acordo com o perfil de cada cliente. Acesse xpi.com.br. XP Investimentos, mudando para sempre seu jeito de investir. Estadão Notícias. Lógico que é filho meu, pretendo beneficiar o filho meu, sim, pretendo, tá certo? Eu não vou. Se eu puder dar um filé mignon ao meu filho, eu dou, mas não tem nada a ver com filé mignon essa história aí, nada a ver. É realmente nós aprofundarmos um relacionamento com um país que é a maior potência econômica e militar do mundo. O Senado Federal terá que se debruçar sobre a indicação do deputado e filho do presidente Eduardo Bolsonaro para a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Assim que chegar essa indicação, o parlamentar será sabatinado na Comissão de Relações Exteriores. Independentemente do resultado, o nome segue para o plenário, que fará uma votação. O presidente Jair Bolsonaro já tem feito o lobby de seu filho junto aos senadores. Conversei com o Davi Alcolumbre, conversei com os senadores, está tudo acertado. Eu não posso botar um filho meu numa vitrine dessa se eu não tivesse competência, meu Deus do céu. O deputado Eduardo Bolsonaro também. Eu acho que dessa maneira a gente consegue quebrar o gelo com aqueles que ainda me conhecem pouco. Lembrando que alguns são deputados que estiveram ao meu lado, na Câmara dos Deputados. Aliás, Eduardo Bolsonaro foi além e apresentou suas qualificações para o cargo. Já fiz intercâmbio, já fritei hambúrguer lá nos Estados Unidos, no frio do Maine, estado que faz divisa com o Canadá, no frio do Colorado, numa montanha lá. Aprimorei o meu inglês, vi como é que é o trato receptivo do norte-americano para com os brasileiros. Mas essa votação é tida como imprevisível, já que diversos fatores podem interferir no resultado. O Estadão perguntou aos 81 senadores as suas posições e, por enquanto, o clima é de rejeição ao nome de Eduardo. Pelo placar, pelo menos 29 recusam o nome do filho do presidente, enquanto cerca de 15 aprovam. Os que são contra e os que são a favor precisam de 41 votos no mínimo. A colunista do Estadão, Eliane Cantanhede, acredita que a situação de Eduardo Bolsonaro para conseguir os votos necessários para sua indicação não será fácil. Pois é, esse levantamento que foi feito pelo Estadão, pelo repórter Mário Bastiti, ele é super importante, mostrando por que o presidente Jair Bolsonaro está demorando tanto a formalizar o pedido junto ao Senado Federal, porque a situação lá não está boa e o governo sabe disso.
aí a gente vê que, antes de tudo, o nome do Eduardo Bolsonaro tem que passar pela Comissão de Relações Exteriores. São 18 membros da comissão e 6 já se declararam contra. Ou seja, tem a sabatina, depois tem uma votação secreta na Comissão de Relações Exteriores, que também está aí apontando dificuldade, e depois tem a votação no plenário, que também é secreta. Ou seja, é bastante complicado, e isso tudo tem como, vamos dizer assim, pano de fundo, um parecer da comissão, da consultoria legislativa do Senado, dizendo que a indicação do próprio filho do presidente é nepotismo, sim. Ele tem ido de gabinete em gabinete, ele trocou a Câmara, ele é deputado federal, presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, mas ele trocou a Câmara pelo Senado e está gastando sola de sapato. Mas, às vezes, ele tem mais surpresas, porque a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, a senadora Simone Tebet, do MDB, que ela não vai votar a favor do Eduardo Bolsonaro, não. Ela tem restrições ao governo, é contra essa defesa que o presidente Bolsonaro faz da tortura, faz daquele coronel Brilhante Ustra, que é listado como líder dos torturadores, etc., e ela diz que não vai votar no Eduardo Bolsonaro exatamente porque lhe faltam, qualificações para ser embaixador na principal embaixada do país. Ou seja, o presidente Bolsonaro, além do próprio filho, está batalhando pela indicação. Além do presidente Bolsonaro, está dando várias entrevistas defendendo a indicação do filho. O presidente Bolsonaro, acho que vai ter que entrar na articulação política, ligando para os senadores para acabar voto, porque a coisa lá não está fácil, não. A oposição, por exemplo, promete judicializar a questão, mesmo antes de começar o debate na casa, como enfatiza o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá. É muito incômodo para as instituições brasileiras a indicação do filho do presidente. Não só pela condição de ser filho do presidente, e ser flagrante nepotismo, como foi apontado por uma consultoria do próprio Senado. É porque é um rapaz que não tem preparo para um posto que outrora foi ocupado por Joaquim Nabuco, Santiago Dantas, Afonso Arinos, só para citar alguns dos diplomatas que ocuparam esse posto, eu acho. Caso o Senado aprove essa indicação, vocês pretendem levar isso para o Supremo Tribunal Federal? A ordem será a inversa. Quando recebermos a mensagem da indicação, nós da rede já iremos protocolar um ADPS no Supremo Tribunal Federal e uma ação popular na Justiça Federal de primeira instância para impedir que a mensagem sequer chegue no Senado. A gente quer evitar, inclusive, que o Senado tenha que ser provocado sobre esse constrangimento. Pelo que o senhor tem sentido aí dos seus pares, é que eles estão mais contra essa indicação ou mais a favor, hein, senador? Na conta nossa da oposição, nós teríamos votos para rejeitar. Eu não quero admitir a possibilidade de, em última análise, o Senado aprovar a indicação desse rapaz. Seria um enorme constrangimento para o Brasil. Seria uma vergonha para nossas instituições republicanas. E eu acho que nossa frágil democracia, nossa frágil república não merece isso. Existe de alguma forma, senador, tentar levar isso para o presidente Jair Bolsonaro para que ele desista dessa indicação? Me parece que o presidente da República não é muito aceito a questões de bom senso, né? Senão ele sequer cogitaria nomear o filho, que recém completou 35 anos e que não tem preparo técnico para uma função técnica como essa para indicá-lo, né? Então, eu não posso pedir bom senso de quem não tem. Quem tem que ter bom senso é o Senado e o senador.
Tanto o presidente Jair Bolsonaro como o filho Eduardo negam que exista nepotismo. Da questão da súmula vinculante, estaria fora da questão do nepotismo. Não é nepotismo, pô. Não é nepotismo. Se fosse, vocês acham que eu cometi um crime? No entanto, um parecer técnico do Senado considera que haveria nepotismo na indicação. Enquanto isso, Eduardo Bolsonaro ganhou um apoio de peso pelo cargo nos Estados Unidos, o do presidente norte-americano Donald Trump. He's a wonderful man with a wonderful family. O senador Jorge Cajuru, do Patriotas, acredita que hoje não exista nome melhor do que o de Eduardo Bolsonaro pela sua relação com o presidente Donald Trump. Tem algum embaixador mais preparado do que o Eduardo e, principalmente, mais bem relacionado com o presidente Trump do que ele, não por causa dele, ser filho do Bolsonaro? Essa é a minha pergunta. Se acharem um embaixador mais preparado do que ele, com mais relacionamento com o Trump, eu vou bater palmas e aplaudir e aprovar esse nome. Enquanto não aparecer outro nome como esse, eu não tenho nada contra votar no Eduardo Bolsonaro. Eu acho que ele tem preparo, ele não vai lá para fazer palhaçada. Eu fui o único senador que pedi que o Itamaraty me enviasse as atividades dos últimos embaixadores do Brasil nos Estados Unidos e a produção deles em relação ao Brasil, que eles fizeram para o país. E vou te informar em primeira mão. Não há rigorosamente nada. As atividades deles eram diariamente festa. O embaixador, normalmente no Brasil até hoje, é coisa de velho gagá que gosta de champanhe, de vinho e de farra. O que fez os outros embaixadores? O que fizeram todos eles? Nada. É um cargo meramente de marajá, de mordomia. Só que pela primeira vez o Brasil tem a chance de ter um cargo que tem essas coisas de mordomia e tal, e que eu espero que o Eduardo não as use, do contrário eu serei contra ele, mas que agora tem um embaixador que terá relacionamento direto com o presidente Trump. Isso pode ser importante para o Brasil. Então por que eu vou... Eu não sou esquerda, não sou direita. Eu sou eu tenho posição, eu não sou oposição. Tenho minha opinião. Estou cagando para a esquerda, estou cagando para a direita. Então eu vou ser contra por questão partidária, como está acontecendo. A maioria das pessoas contra, a maioria não tem argumento, como eu estou lhe apresentando aqui, Gustavo. Eu bato no Bolsonaro pra caramba, nas besteiras que ele fala, no monte de asneira que ele fala e tal. Bater nisso, para mim, eu não vejo nenhuma lógica, nenhuma brasilidade nisso. E sim, opinião pessoenta. Isso eu não vou dar, não. O nome que eles vão dar, pode ter certeza, é nome que vai lá para fazer mordomia, para viver de vida boa todo dia à noite. Para saber o seguinte, o que ele pode fazer para o Brasil, que é o que é importante, ou não? Segundo o editor de política do Estadão, Eduardo Catá, a aposta em Brasília é de que Eduardo Bolsonaro seja aprovado como embaixador do Brasil nos Estados Unidos. E o que a gente vê é que aquela preocupação, aquela cautela já manifestada pelo presidente Jair Bolsonaro, né, de público, sobre o melhor momento, o melhor timing para apresentação dessa indicação no Senado, tem respaldo em fatos, né? A gente viu que ao menos 29 senadores dizem ser contra a indicação ou a nomeação do Eduardo Bolsonaro como embaixador em Washington. A gente fez um levantamento ao longo da semana passada e, após a publicação, o senador Dário Berger, do MDB de Santa Catarina, acabou pedindo para ser colocado no rol ali, no grupo ali dos indecisos. Mas é um número elevado de quem se declara publicamente contra, tendo em vista que, se houver a maioria mais simples, né, com mais um, que seriam 41 senadores, essa indicação, essa nomeação não será aceita, né? Será recusada pelo Senado. O que a gente percebe também, Catá, é que deve haver aí uma judicialização dessa possível indicação de Eduardo Bolsonaro, né? A gente conversou agora há pouco com o senador Randolph Rodrigues, que disse que vão entrar no STF, a oposição vai entrar no STF já tentando anular essa indicação antes mesmo de que ela comece a ser debatida no Senado. Ou seja, podemos esperar aí uma novela extensa em relação a isso, né?
À medida que o presidente opta por indicar o seu filho, ele joga uma disputa além do próprio cargo, né? Acho que aí ele politiza bastante, ele mobiliza muito as forças contrárias ao governo no Congresso, particularmente no Senado, que é uma casa mais independente, vamos dizer assim, do que a Câmara. Então é muito possível uma tendência disso mesmo, né? De que essa indicação sofra já questionamentos judiciais até mesmo antes da análise ali pela Casa Legislativa. O que podemos dizer também, segundo o que se apura em Brasília, nos corredores ali do Senado, é que hoje a aposta maior é por uma aprovação, mas por uma vantagem muito estreita. Esse é o temor do momento para que isso seja levado a cabo, né? Por isso que talvez não tenha ainda data para essa análise. O STF poderia impedir, vamos dizer assim, essa indicação, caso ache que se trataria de um caso de nepotismo nesse caso, né? Existe até um parecer do Senado já indicando que sim, que poderia ser enquadrado aí num caso de nepotismo. Talvez isso poderia atrapalhar então a indicação do Eduardo, Catá? Esse documento da consultoria legislativa do Senado é um argumento ruim para o governo, porque a própria casa se manifestando, vamos dizer assim, em sua seara técnica. Uhum. Agora o governo já tem seus argumentos também prontos e está calçado, com base inclusive em decisões, em entendimento pretéritos do próprio Supremo. Até a AGU, nesta segunda-feira, se manifestou numa ação popular que foi aberta na Bahia, pedido do deputado Jorge Sola, do PT, em que ela fez pela primeira vez ali, se eu não me engano formalmente, uma defesa aí da indicação do Eduardo. Diz que o cargo de embaixador tem natureza política e por isso não pode ser enquadrado aí na súmula vinculante do Supremo, que tratou do tema nepotismo em 2008. Então acho que esse vai ser o argumento do governo e é possível que surjam, vamos dizer assim, outros pareceres dizendo o contrário do que foi dito aí pela consultoria legislativa. Agora, pegando para o lado do deputado Eduardo Bolsonaro, ele já tem feito seu lobby ali no Senado, né? Tem sido uma figura bem vista nos corredores do Senado Federal, conversando com os senadores aí, para conseguir angariar o máximo de votos que consegue para sua indicação, né? Não se pode acusá-lo de falta de determinação, né? O Eduardo tem deixado ali a Câmara para se empenhar, fez isso na semana passada, nos corredores do Senado, para tentar convencer senadores ou se tornar palatável ali para essa indicação. É um trabalho de corpo a corpo que é mais do que necessário aí no caso dele por ser uma indicação tão polêmica, né? Este é o editor de política do Estadão, Eduardo Catá, falando um pouco aí sobre o clima dentro do Senado em relação a essa possível indicação de Eduardo Bolsonaro à Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Catá, mais uma vez, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, foi um prazer, viu, Gustavo? O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.